Porque o que é humano não é um estado estabelecido. É uma possibilidade. Não é um estado fixo. Se essa possibilidade tiver que ser utilizada, há todo um sistema de entendimento que precisa acontecer. Compreender o mecanismo de como esta vida funciona e o que podemos fazer com ela. Esse mecanismo, essa tecnologia, essa ciência, nos referimos como yoga. Não sei que tipo de coisa você está fazendo, mas em minha experiência nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, muitas pessoas acreditam que o yoga começou na Califórnia. Sim. Conheci uma pessoa que seriamente acreditava que foi a Madonna quem iniciou o yoga. Sim. Então esse mecanismo da vida é tão simples quanto isso. Tenho certeza que quase todos vocês carregam um instrumento, algum tipo de instrumento eletrônico, pelo menos um, telefone. Quanto mais souberem sobre esse telefone, melhor poderão usá-lo, não é mesmo? Sim. Ano passado, as empresas de telefonia celular na Índia fizeram uma pesquisa. A Índia é o maior mercado em crescimento para telecomunicações no momento. Todos os meses adicionamos cerca de 5,5 milhões de telefones celulares. Ok? Em um ano, cerca de 60 milhões de telefones celulares estão sendo adicionados ao serviço. Porque todo mundo tem 3, 4, 5 hoje em dia. Eles fizeram uma pesquisa. Esta é a segunda. Você nem leu a primeira. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 97% das pessoas estão usando apenas 7% da capacidade que existe em um telefone comum. Não estou falando do smartphone, estou falando do telefone burro. No telefone comum, 97% das pessoas estão usando apenas 7% de seus recursos. Portanto, eles pensaram, se removermos 90% dos componentes eletrônicos, ainda assim a maioria das pessoas nunca saberão. E podemos até dar a elas um desconto de 500 rúpias. Elas ficarão felizes, nós ficaremos felizes, você sabe. Talvez eles já os tenham removido, não sabemos. Somente se você tentar usar todas elas, todas as funções, então você perceberá que algo não está funcionando. Portanto, em um pequeno dispositivo, você está usando apenas 7%. Este é o dispositivo. Todo o maldito dispositivo foi criado a partir deste. Em que porcentagem você acha que está usando este dispositivo? Apenas faça uma estimativa. Em que porcentagem? 2, 5. Você está sendo muito generoso consigo mesmo. Está bem abaixo de 1%. Porque, para seu processo de sobrevivência, para conduzir sua vida neste mundo material, você não precisa nem de 1% do que isso representa. Este é capaz de perceber o cosmos inteiro. Se você o preparar adequadamente, se você o mantiver, é como uma antena. Se você o segurar na posição correta, ele poderá simplesmente captar tudo na existência. É apenas que estamos fazendo todo tipo de coisa com ele, porque no momento, toda a nossa percepção da vida está limitada à natureza física da existência. O físico é como a casca da fruta. Não tem nenhum propósito em si. Nesse sentido, se você tem uma fruta, no momento que você come a fruta, a casca vai direto para a lixeira, não é? O físico, a casca, é somente uma embalagem. Somente porque a fruta é valiosa, a embalagem é importante. Neste momento, enquanto você está sentado aqui, este corpo é muito importante. Você precisa alimentar ele, você precisa vestir ele, você precisa enfeitar ele, você precisa mimar ele de muitas maneiras.
Amanhã de manhã, este algo interior que você nunca experienciou, se ele desaparecer, ninguém vai querer se envolver com isto. Sim? Somente porque a fruta está dentro, a casca se tornou muito valiosa. Agora, yoga significa não somente torcer seu corpo. Não é sobre ficar de cabeça para baixo, nem sobre prender sua respiração. Todas essas coisas um artista de circo pode fazer melhor do que a maioria dos yogis. Verdade. Sim ou não? Sim. Você não acha? Um artista de circo pode fazer muito melhor que a maioria dos yogis, em termos de torcer o corpo, fazer isso, fazer aquilo, manter posições diferentes. Esse não é o propósito do yoga. Infelizmente, se você pronunciar a palavra yoga, as pessoas acham que você tem que ficar em alguma postura impossível. Yoga não é sobre posturas. Isso é apenas um aspecto minúsculo do yoga. Yoga significa que, em sua experiência, tudo se tornou um. A palavra yoga significa união. O que é união? O que pode se unir a quê? Enquanto está sentado aqui, sua ideia, seu senso e sua experiência de quem você é são muito fortes. Você está aqui como um indivíduo. Mas o que? As árvores estão inspirando neste momento. Você está inspirando. O que você está inspirando, as árvores estão inspirando. Ou, em outras palavras, metade de seu pulmão está pendurado lá. Sim ou não? Isso não se refere apenas à respiração. Hoje, a física moderna está provando que, enquanto está sentado aqui, cada partícula subatômica do seu corpo está em constante transação com tudo o que existe. Se essa transação parar, você deixará de existir. Portanto, yoga significa aprender através do experienciar. A ciência moderna está provando a você que toda a existência é apenas uma energia. As religiões do mundo têm clamado há muito tempo que Deus está em todo lugar. Se você diz que Deus está em todo lugar, ou você diz que tudo é uma energia, estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente? Deus está em todo lugar, tudo é a mesma energia. Estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente? A mesma realidade. Só que um cientista nunca experienciou isso. Ele chegou a esse resultado por meio de deduções matemáticas. Uma pessoa religiosa não experienciou isso. Ela acredita nisso porque está escrito em algum lugar ou foi dito por alguém. Se você é cabeça dura e não está disposto a se contentar com deduções ou sistemas de crenças, então você se torna um yogi. Sim, se você é um cabeça muito dura, vai querer saber por si mesmo. Então você se torna um yogi. Você quer conhecer a união da existência. Você quer conhecer a unicidade do que é isso, não crer nisso. Assim como você experiencia os 5 dedos de sua mão, se você puder experienciar tudo ao seu redor, então dizemos que você está em yoga. Não crie expectativas, não existirão decepções. É como, eu jogo uma pedra para cima. Sadhguru, eu joguei uma pedra para cima. Por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima. Ela continuará seguindo para cima. É assim que funciona aqui. Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência. É só porque você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir. A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe?
por causa das 4 rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer? Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor. Não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue, então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer. Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso? Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr? Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos? Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha 2, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter 2, porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima.
Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início recentemente a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal, elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais, porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente? Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está tudo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais, mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas, você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem. Isso é tudo onde quer que você esteja. Isso é tudo o que há, não é? O desejo de romper está em Vishuddhi, Agna e Sahasrara. Se as energias se moverem para Vishuddhi, você pode se tornar extremamente poderoso. Se as energias se movem para Sahasrara, você simplesmente ficará em êxtase. Agna é chamado de terceiro olho. Quando suas energias tocam o Agna, você estará intelectualmente realizado. O terceiro olho foi estabelecido de forma elaborada como uma forma de energia. Namaskaram, Sadhguru. Eu comecei a meditar 10 anos atrás e depois de alguns anos eu podia ver meu terceiro olho, um globo ocular perfeito. Isso é real ou eu estou alucinando? Agora, isso precisa ser entendido. Aquilo que é chamado de terceiro olho não é necessariamente outro olho como este. Ok? Não é. É só que, sabe, existe, ok? No sistema prânico, falamos sobre esses 72.000 nadis. Nesses 72.000 nadis, tem 114 importantes pontos de junção no corpo. Como, sabe, neste edifício, os sistemas elétricos estão funcionando. Existem muitos pontos de junção onde estão ocorrendo o encontro das principais conexões. Existem 114 pontos de junção no corpo. Geralmente são chamados de chakras.
A palavra chakra significa literalmente uma roda, mas eles não têm a forma de círculos ou rodas. Eles sempre se encontram na forma de um triângulo. Os nadis sempre se encontram na forma de um triângulo e todo o sistema yógico depende do que você faz com eles. Portanto, desses 114, 7 são considerados os principais pontos de junção. Então, esses são os 7 chakras que todos normalmente falam. Eles estão localizados em certas partes de seu corpo. São eles Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddhi, Agna e Sahasrara. Muladhara significa a base. Esse é um centro que está física ou fisiologicamente localizado entre sua saída anal e o seu órgão genital. Isso é chamado de períneo em termos médicos. Se suas energias forem dominantes no seu Muladhara, a comida e o sono serão as 2 principais qualidades de sua vida. Estes serão os fatores mais importantes de sua vida, alimentação e sono. Se suas energias forem dominantes em seu Swadhisthana, que está localizado logo acima de seu órgão genital, aqui, você será um buscador de prazer. Prazer não significa necessariamente sexo e coisas assim. Você é alguém que quer aproveitar o mundo? Isso é dominante em você? Portanto, uma pessoa que busca o prazer, ela vive um pouco mais intensamente do que uma pessoa que está vivendo apenas para comer e dormir? Sim? Portanto, esses são apenas níveis diferentes de intensidades de vida. Conforme a intensidade aumenta, sua habilidade de experienciar diferentes dimensões da vida se desloca de uma área da vida para outra. Se suas energias se movem para o Manipuraka, ou se elas são mais dominantes no Manipuraka, você é um fazedor no mundo, você quer fazer coisas. Talvez você seja um homem de negócios, talvez você seja um político, ou algo onde muita ação é necessária, sabe? Você é um fazedor? Se as energias se movem para o Anahata, esse é o centro criativo, você se torna uma pessoa criativa. Talvez você seja um artista ou pelo menos tenha tendências. Talvez você não fez sucesso em Hollywood, mas sabe, você quer criar mais do que simplesmente comer e dormir ou buscar prazer fora. Você gostaria de fazer algo? Há criatividade em você. Uma pessoa, digamos, um artista, geralmente, sua vida pode ser considerada um pouco estranha para outras pessoas, mas eles experienciam a vida um pouco mais intensamente do que, digamos, um homem de negócios? Sim? É um nível diferente de intensidade. A palavra Anahata significa sem batida. Esse é o som sem batida. Esse é o encontro entre o inferior e o superior. Todos os seus instintos de sobrevivência estão nos 3 chakras inferiores. A autopreservação está em Manipuraka, Swadhisthana e Muladhara. O desejo de romper com tudo isso e ir além está em Vishuddhi, Agna e Sahasrara. Anahata é o ponto de encontro. Portanto, Anahata, o simbolismo, são 2 triângulos se encontrando. Você já viu isso? A estrela de Davi, tudo vem do Anahata, ok? Esse é o símbolo de Anahata. Um encontro de 2 triângulos em sentido ascendente e descendente, porque essas são 2 dimensões diferentes da vida. Uma está atendendo à autopreservação, a outra está atendendo ao desejo de ir além. Em sua cabeça e em seu coração você tem o desejo de ir além, mas em seu corpo você tem o desejo de preservar. Portanto, se as energias se moverem para Vishuddhi, ele é um centro de poder, você pode se tornar extremamente poderoso. Indivíduos muito poderosos, quando digo poder, não é necessariamente físico, financeiro ou algo do gênero. As pessoas podem ser poderosas de muitas maneiras. Somente pela forma que se apresentam, algumas pessoas são poderosas, outras não, não é mesmo? Sim. Veja, não é preciso fazer nada. Você faz 10 homens ficarem aqui. A própria forma de se posicionarem, alguns homens são poderosos, outros não, não é mesmo? Não é necessariamente por causa de suas atividades, apenas por sua maneira de ser. Não precisam posar para nada, simplesmente do jeito que são, há um poder neles. Se suas energias se movem para o Agna, você é intelectualmente realizado, você vê as coisas com clareza, vê tudo como é.
Quando você começa a ver tudo como é, você está em paz. Por isso o Ajna é chamado de terceiro olho, porque você vê as coisas como elas são. Com esses dois olhos, são muito enganosos. Eles fazem você ver as coisas da maneira que é necessária para a sua sobrevivência. Eles não permitem que você veja tudo do jeito que é. Quando suas energias tocam o Ajna, você passa a ver as coisas como elas são. Tudo como é. Então, é por isso que ele é chamado de terceiro olho. Sahasrara é o sétimo chakra, que não está no corpo, está bem fora do corpo. Para a maioria das pessoas, ele está dormente, não está ativo. Se algum sadhana entrar em sua vida, se você ativá-lo de uma certa maneira, ou por causa de um modo de viver muito intenso, ele pode se tornar ativo. Se as energias se moverem para o Sahasrara, você se tornará inexplicavelmente, irracionalmente extasiado. Simplesmente como um louco, você estará em êxtase. Se você vier para o Bhava Spandana, você verá. Simplesmente, sem razão nenhuma, você estará se derramando em êxtase. Você simplesmente não sabe o que está acontecendo. Simplesmente, sem motivo externo, simplesmente você está em êxtase, simplesmente porque suas energias tocam o Sahasrara. Do Muladhara ao Ajna, existem muitos caminhos para se chegar lá, muitos métodos e ensinamentos de como se chegar lá. Do Ajna ao Sahasrara não existe caminho. Se você quiser ir de Ajna para Sahasrara, porque não existe um caminho, essa é a razão pela qual muitas pessoas propagaram que a paz é a coisa mais elevada a ser alcançada. Por que ficaram presas aqui? Assim, de Ajna para Sahasrara não existe caminho. Essa é a razão fundamental pela qual há tanta ênfase em um guru nas tradições, porque se você tiver que pular, suponha que haja aqui um buraco negro, se você tiver que simplesmente pular nele, ou você deve estar completamente louco, ou deve ter um extraordinário tipo de coragem, ou você deve confiar tanto em alguém que se ele disser pule, sem nenhum problema você pulará. Caso contrário, não existe possibilidade, não é mesmo? Por que essa possibilidade não existe para muitas pessoas? Essa é a razão pela qual elas concluíram que a paz é a coisa mais elevada? Porque ficaram presas aqui, elas não subirão? O fato de ver uma forma de olho é simplesmente porque certos sistemas de práticas criaram todo um imaginário sobre isso. Essas imagens não foram apenas desenhadas no papel, eles estabeleceram formas disso. Essa é uma ciência completa por si só. O maior fator de estresse durante viagens internacionais é o jet lag. Essa confusão do seu relógio biológico pode ser estabilizada. A coluna, por ser o condutor nervoso, é de extrema importância mantê-la livre de estresse. A viagem é um momento em que a coluna sofre o máximo impacto. Cuidar especialmente no que diz respeito a esses dois aspectos da coluna pode aliviar bastante o estresse. Como seu corpo é apenas uma forma composta dos alimentos que você consome, estar consciente do que você ingere antes e durante a viagem pode ter um papel importante na determinação dos níveis de estresse que você vivencia durante e após a sua jornada. Quando o corpo está passando por uma viagem em alta velocidade, que envolve atravessar fusos horários, é melhor consumir alimentos com alto teor de água, como frutas e legumes frescos, e, acima de tudo, consumir o máximo de água pura o possível, antes, durante e pelo menos 24 horas após o término da sua jornada. É melhor evitar intoxicantes e estimulantes, como álcool e cafeína. Também é melhor evitar alimentos que tendem a permanecer no seu estômago por mais de 3 horas, como carne vermelha, misturas complexas de carboidratos e gorduras e alimentos fritos. A coluna, por ser
o condutor nervoso. É de extrema importância mantê-la livre de estresse e bem ativada para o bem-estar geral. A viagem é um momento em que a coluna sofre o máximo impacto, devido às posturas inconvenientes que o corpo pode ter que assumir por longas horas. No sistema iógico, a coluna é chamada de Merudanda, ou o eixo do seu universo, pois toda a experiência humana individual é essencialmente gerada e transmitida através da coluna. É uma experiência geral que a maioria das pessoas, quando estressadas, notarão rigidez na parte superior da coluna ou o pescoço, e na parte inferior da coluna ou lombar. Cuidar especialmente desses dois aspectos da coluna pode aliviar bastante o estresse que tende a se manifestar na forma de rigidez na coluna, o que poderia se complicar, transformando-se em problemas de coluna mais sérios. O maior fator de estresse durante viagens internacionais é o jet lag, ou uma confusão no sistema físico e energético sobre o fuso horário para o qual você viajou. Essa confusão em seu relógio biológico pode ser estabilizada expondo sua coluna à luz solar, seja diretamente ou através de roupas finas, por um mínimo de 20 minutos, 2 a 3 vezes ao dia. Isso, juntamente com outras ferramentas de Upa Yoga, poderia em grande parte controlar e minimizar o período de jet lag. Portanto, a constipação é apenas isso. Você está o tempo todo devorando uma coisa e outra. No sul da Índia, nós descobrimos uma mágica. Isso vai manter seu trato digestivo limpo. Um intestino limpo é muito vital para a saúde. Se você se alimenta nessas lanchonetes de fast food ou das prateleiras dos supermercados, em geral, você está consumindo alimentos com um teor de água muito baixo. Se for uma dieta não vegetariana, então isso também é um problema, porque o movimento no sistema é muito lento. Qualquer alimento que você consome deveria ter um alto teor de água. Seu corpo é constituído de mais de 70% de água. Se você comer qualquer vegetal, ele geralmente possui mais de 70% de teor de água. As frutas têm mais de 90% de teor de água. Portanto, se você ingerir uma quantidade suficiente de vegetais, frutas, nozes e brotos e coisas assim dessa forma, o movimento do intestino não será nenhum problema. Você está comendo alimentos muito secos, que não contêm água. Portanto, se você consumir uma quantidade suficiente de frutas, vegetais, nozes e brotos, isso deverá se resolver por si só. Assim, a constipação é apenas isso. Você está o tempo todo devorando uma coisa e outra. Se houvesse tempo suficiente entre as suas refeições, entre uma refeição e a outra, você não ficaria constipado. Se você fica o tempo todo beliscando, então isso é um problema. Em geral, tradicionalmente, o ghee era sempre a primeira coisa a ser consumida. O ghee é um lubrificante que lubrifica todo o canal alimentar e deve ser a primeira coisa que você deve consumir para facilitar a passagem dos alimentos. Ao mesmo tempo, se você ingerir ghee e carboidratos juntos, se ingerir ghee e açúcar juntos, isso se transformará em gordura. Mas, se você comer apenas ghee, ou comer só uma pequena porção de comida com ghee no início, então ele funcionará mais como um lubrificante. Portanto, quem consome ghee da maneira correta, o intestino dessa pessoa vai estar sempre limpo, porque nada fica retido ali. Nada fica lá por muito tempo. Então, no Yoga Center, o dia começa com uma bolinha de nim e cúrcuma. Há muitos aspectos relacionados a isso, ao impacto que isso tem no seu sistema. Uma coisa imediata que ele fará é que isso irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma região em que você tem a maior quantidade de outras formas de vida. Portanto, dentro desse trato digestivo, existe uma grande variedade de micro-organismos
Muitos deles se tornaram amigáveis com a gente. Estamos vivos por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções do corpo ocorrem por causa deles. Mas ainda existem muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do NIM, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, se esses dois forem consumidos juntos, em grande parte aquilo que não for necessário para o corpo, aquelas coisas que poderiam prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que esteja lá, todas essas coisas serão eliminadas. Um intestino limpo é fundamental para a saúde. Os laticínios têm determinadas enzimas que são usadas atualmente para fabricar alguns adesivos têxteis. Esses adesivos não são solúveis em água. Portanto, quando você consome muitos produtos lácteos, eles ficam grudados no seu intestino. Assim, o material residual que deveria ter saído facilmente, ele não sairá para fora do organismo. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Ao misturá-las da maneira correta, a trífala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você tomar, ou até mesmo mel, se você tomar, a limpeza do sistema vai acontecer. Mas se você não conseguir encontrar tudo isso, no sul da Índia encontramos uma mágica. Ela é chamada de óleo de rícino. Só um pouquinho. Meia colher de óleo de rícino todos os dias. De noite aqueça-o, coloque-o na água ou no leite e beba-o. Você verá que seu intestino permanecerá limpo. Se você não sabe disso, os médicos de hoje estão reconhecendo isso, que o que ocorre na sua mente e o que ocorre lá embaixo estão conectados. Nós sempre dissemos isso no yoga. Se você estiver constipado em suas emoções e em seus pensamentos, naturalmente ficará constipado. Lá embaixo também. Você sabia disso? Veja como o seu cérebro e a outra parte estão conectados. Porque o que quer que você faça aqui, naturalmente, afetará a base da sua vida. O Muladhara é afetado simplesmente por causa das bobagens que você faz na sua cabeça. Quando você fica com medo, você tanto pode ficar com incontinência ou ficar constipado. É por isso que dizemos, cagando de medo. Ou está sendo dispensado em momentos inoportunos, ou está sendo armazenado. De qualquer maneira, você está se cagando de medo. Das duas maneiras, o que ocorre em sua mente e o que ocorre lá embaixo estão conectados.